A gente vai estar lendo e a gente vai dar exemplo aqui de algumas mães, né? São poucas, né? Mas eu acho que bem profundo. E a gente tem como tema de hoje, antes de existir um homem de Deus, no altar, existiu uma mãe de joelhos. Tá ali, ó. Vamos ler, todos juntos, vamos lá. Antes de existir um homem de Deus no altar, existiu uma mãe de joelhos. Vocês concordam comigo, sim ou não? E aí, gente, eu não posso de maneira nenhuma deixar de falar da Dona Ezi. Dona Ezi é minha mãe, uma diaconisa, uma mulher que não sabia ler e aprendeu a ler na Bíblia, uma mulher que tinha uma sabedoria tremenda, sabe? E que aconselhava famílias, né? E eu aprendi muito. Então, hoje você vai ouvir a pregação. Isso aqui nada mais é do que um pouquinho daquilo que aconteceu dentro da minha casa, daquilo que minha mãe passou para mim. E eu queria, através disso, homenagear todas as mães que estão aqui, para que realmente vocês possam entender a importância de uma mãe dentro de uma família. Pai também é importante, sim, muito importante. Os dois são importantes demais. E eu queria, então, falar sobre isso. E diz ali o texto, né? Diz ali, ó, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lloyd, e a tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha só que coisa tremenda, porque afinal de contas o apóstolo Paulo, ele quando vai elogiar aqui, né, ele vai falar sobre Timóteo, mas ele faz ali e traz à memória o nome da avó e da mãe, sabe? E nós estamos vivendo num tempo, irmãos, uma geração que, de certa forma, valoriza o palco, valoriza, sabe, a influência que a gente tem nesse mundo, a visibilidade. Muitas vezes nós estamos aí lutando por coisas, né? É uma geração que está querendo tudo ver ali imediato, no momento, né? A gente não tem mais paciência para nada. Mas Deus ainda, olha só o que diz ali, trabalha onde? No secreto. Deus ainda trabalha no secreto, irmãos. Porque muitas vezes a gente pensa que, tem que ser uma mãe bem ligada em tudo. Não, tem que ser uma mãe ligada em Deus. Uma mãe ligada na palavra de Deus, irmãos. A gente quer se atualizar. E eu não digo que não tem, mas com sabedoria. Porque a sabedoria dos homens, irmãos, ela pode destruir famílias, mas a sabedoria de Deus é capaz de construir famílias que vão muito mais além. Sabe, antes de existir um pregador no altar, um missionário no campo, né? Um líder espiritual, um homem usado por Deus, antes de existir qualquer um desses, sabe, Deus fez o quê? Pegou lá e tinha muitas vezes existiu uma mãe chorando, uma mãe ali orando, uma mãe ensinando, uma mãe sustentando espiritualmente o seu filho. Isso é algo, irmãos, poderoso, porque existe ali, o pregador está ali, o pregador que eu estou aqui hoje, pastor Geliel, mas atrás de mim tem alguém que fez algo que foi tremendamente importante. Porque muitas vezes a gente pensa assim, que a gente aprende tudo no ministério, a gente aprende tudo dentro de casa, irmãos. O melhor lugar para ensino não é a escola. Para a gente ter educação, para a gente ter vida espiritual, é dentro da nossa casa. E é interessante aqui que um líder espiritual, ou um homem usado por Deus, vai ser usado se lá dentro da sua casa, seu pai ou a sua mãe estiverem ensinando a ele aquilo que Deus colocou na palavra do Senhor, sabe? Isso é maravilhoso.
Então, muitas vezes tem mulheres aí que são mães e que muitas vezes falam assim, mas eu não sei muita coisa. Mas se você sabe orar, se você sabe ler a palavra de Deus, se você sabe estar ali dependente de Deus, irmãos, esse é o melhor ensino que você tem para sua casa. Esse é o melhor ensino que você tem para os seus filhos. Está entendendo? Mas antes de Paulo enxergar Timóteo, olha só o que diz aqui, ó. Sabe? Porque Timóteo aparece no Novo Testamento como pastor. Ele era um cooperador de Paulo, alguém que estava ali ajudando e um garoto que foi bem instruído, um garoto que tinha uma sabedoria tremenda, tanto que Paulo tinha até medo dele ser tão novo e daqueles homens lá não querer aceitar a presença de Timóteo como um pastor, porque ele era novo demais. Mas só que antes de Paulo enxergar Timóteo, Deus já tinha visto Eunice de joelhos orando por Timóteo. Já estava ali, sabe, irmãos? Porque Deus, ele trabalha ali, ó, no segredo. Lá, os mistérios de Deus ninguém entende. E nós precisamos cada dia mais pedir a Deus, Senhor, que nós sejamos essas pessoas que estejam trabalhando no oculto. Essas pessoas que estejam ali, às vezes, só Deus vê, irmãos, mas estão ali com os joelhos dobrados na presença do Senhor, sabe? E a primeira lição que nós temos aí, pode passar, né? Diz assim, mães de joelhos formam filhos com fé verdadeira. Foi o que Paulo está dizendo ali para Timóteo. Ali em Timóteo ele está dizendo, fé sem fingimento. O nível, né? É interessante que Paulo não está elogiando o talento de Timóteo. Timóteo é um cara que tem capacidade, não. Tem inteligência, tem carisma. Ele fala da fé na qual ele aprendeu da sua mãe. Sabe, irmãos? Porque a gente pode ter um monte de dons, capacidades, você está entendendo? Mas se não vir de Deus, não adianta. Nós precisamos da graça dele, porque fé verdadeira não nasce no palco. Fé verdadeira normalmente nasce dentro de casa. Vocês ouviram, mães? Amém? Vocês ouviram? Dentro de casa. E essa é uma das minhas histórias, porque o que sempre me emocionou, quando eu olhava para minha mãe. A gente é garoto, adolescente, né? Lá na minha terra, lá, a gente chegava tarde, eu ficava com a turma da igreja, quase que todo dia a gente se encontrava. Marcão está aqui, né? Marcão não pegou essa idade de adolescente, não, só pegou a da juventude. Mas a gente estava junto com tudo quanto é lugar. E a gente chegava em casa, às vezes, tarde da noite. E aí, quando eu chegava em casa, eu chegava devagarzinho, falava assim, meu pai e minha mãe, né? Para não me ver chegando em casa. E aí eu passava lá na porta do quarto, que era assim, as casas antigas tinha a cozinha aqui, a gente entrava pela cozinha, aí passava pela cozinha, aí quando chegava era o quarto do meu pai, né? Aí depois era o quarto das minhas irmãs, aí depois o quarto dos meninos, né? Eram 3 quartos. Mas quando eu passava ali na porta da minha mãe, do quarto da minha mãe, e eu olhava para lá todas as vezes, irmãos, tinha uma mãe de joelhos dobrados. E aquilo ali todos os dias, quando eu passava, porque não tinha. Só se eu chegasse, ela tivesse dormido mais cedo, mas geralmente ela estava ali orando. Ela estava ali clamando e pedindo por mim, talvez pelos meus irmãos, né, que estavam lá para fora, para Deus proteger, para Deus guardar. Isso é algo tremendo, irmãos, sabe? E aqui a gente vê, porque Timóteo aprendeu a Escritura, Timóteo aprendeu a temer a Deus, Timóteo aprendeu a orar e a perseverar também através das atitudes da sua avó e da sua mãe. Antes de aprender o ministério com Paulo, ele já tinha aprendido coisas que ninguém pode dar para mudar o caráter, a não ser dentro da nossa casa. O caráter dos nossos filhos não são formados quando tem um pastor bom ou um seminário bom para ele fazer, não. É dentro de casa que se trabalha o caráter dos nossos filhos.
É ali que eles vão aprender o que Deus tem para a vida dele. Olha só o que diz ali em 2 Timóteo 3,15, ó. E que desde a infância sabes as sagradas letras. E não é fácil. Eu vejo hoje, irmãos, eu vejo a minha filha, a Priscila, e fazia isso também lá dentro de casa. A Elma teve essa responsabilidade, e hoje eu vejo como isso vai sendo passado de geração para geração. Eu observo, né? E eu vejo a Priscila cuidando das filhas dela, e todos os dias a Priscila faz discipulado com as filhas. Não tem coisa ruim. Tem a Aninha, que é pequenininha, 1 ano e 4 meses, e ela já está ali. E ela quer participar. Ela não fica fora, não. A Mia é mais velha, está com 3 anos, e ela está ali todos os dias, ela não desiste. Ela lê a palavra, ela ora com as meninas, ela está lá ensinando. Esse tempo é onde está sendo ali impregnado na mente, no coração, na alma daquela criança, e nós precisamos sim. A palavra infância no original aponta para os primeiros anos de vida. Isso significa que Eunice ensinou desde cedo ao seu filho. Ela não fez isso só por acaso, por um dia, por outro, não. Ela, desde o início, ela começou a aplicar na vida de Timóteo a palavra do Senhor. Sabe, e nós podemos fazer hoje, porque precisamos que mães aqui, nesse tempo, que sejam mães de joelhos. Mães que estejam dispostas a pagar um preço pela vida dos seus filhos, porque afinal de contas, irmãos, o mundo ensina sucesso, competição, aparência. O mundo está ensinando isso, mas mães espirituais ensinam oração, caráter, temor e dependência de Deus. Glória a Deus, irmãos. Caráter e dependência de Deus. Nós estamos no ano da dependência e do perdão. E quando uma mãe, isso era o que eu via na minha mãe, aquela senhora que estava ali e que não tinha o intelecto segundo o padrão do mundo, mas tinha o intelecto segundo o padrão do céu. E isso é a coisa que me marcava, porque quando ela abria a boca, sai de baixo, não tinha para ninguém, porque ela falava e as palavras dela atingiam, né, o nosso coração. E alguns aqui talvez até se lembrem dela, que ela teve aqui já na igreja. E é interessante, minha mãe teve um problema, ela estava esquecendo tudo, né? Ela estava com Parkinson, né? Deu nela, e ela esquecia. Mas uma coisa que ela não esquecia era a palavra de Deus. Eu vinha para cá, e ela estava aqui, eu pregava, eu chegava em casa e perguntava: mãe, a senhora lembra o que eu peguei? Sei. Peguei em tal lugar assim, assim. Eu falei sobre o quê? Sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Ela sabia. Às vezes ela esquecia o nome dos filhos, esquecia o nome das pessoas, mas da palavra de Deus ela não esquecia, irmão. Sabe, nós precisamos ter isso em mente, porque a gente precisa ensinar, não no padrão desse mundo, irmãos. Nós precisamos ter o padrão do céu dentro da nossa casa. Você que é mãe, tem essa ação na sua vida que você pode fazer, e também é por isso que eu falo que os pais também estão aqui. Nós precisamos nos unir como casal para que isso aconteça com mais facilidade. E olha só, pode passar o segundo ponto. Mães de joelhos protegem o propósito dos filhos. Deus tinha um propósito para Timóteo, tinha ou não tinha? Tinha. Agora a gente vai ver outra coisa, outro propósito. Porque Deus também tinha um propósito para um que era lá do Antigo Testamento. E o nome dessa mãe era Joquebede. E Joquebede viveu em um sistema que matava crianças hebraicas. O Egito queria acabar com todos os homens. Então o que eles faziam? Eles pegaram, todos os meninos que nascerem dos hebreus vão ser sacrificados, vão morrer. E foi isso que foi o dito do faraó. E o faraó deu a ordem e todo mundo tinha que cumprir. Então o faraó, quando dá essa ordem, agora pronto, se estabeleceu, é um padrão. E aí o que acontece?
Joquebede vivendo naquele sistema onde matava essas crianças, sabe? Porque o Egito queria destruir o futuro de Israel. E é isso que o diabo quer. Quando a gente vai abrindo mão, quando a gente cantou aqui em algumas músicas, né? Cantamos uma música aqui agora. Quando a gente abre mão de algumas coisas, irmãos, a gente está abrindo para que o Egito venha destruir o nosso lar. E se tem uma coisa que está sendo tentado o tempo todo, é acabar com a sua família, acabar com o seu casamento, acabar com todos aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Mas uma mãe, cheia de fé, decidiu proteger a vida de Moisés. E é interessante que ela diz assim, ó, pela fé foi ocultado por seus pais. Tu imagina, uma ordem de Faraó é dada e, de repente, aquela mulher que está lá, ela fala assim, eu não vou entregar o meu filho para morrer. Não, vamos aqui, ela fala com o marido e o marido entra os dois ali num acordo e ele fala assim, verdadeiramente não vamos fazer isso, vamos tentar esconder ele. E eles fizeram, esconder por quase 3 meses. E aí quando chega lá que o garoto já está grande, já está chorando, já está começando, né? Ali, ser mais esperto, o que eles fazem? Deus vai lá e dá a Joquebede um plano para que ela possa fazer. E ela vai lá então, pega aquela criança e ela põe num cesto, sabe? E põe ele dentro lá do rio, para aquele rio levar até as filhas de Faraó, lá onde elas tomavam banho. E essa criança vai pelo aquele cesto e chegando lá, encontra a filha de Faraó, e a filha de Faraó, quando olha para aquela criança, ele dá um sorriso para ela assim, bonito, né? Que aí mulher, quando vê um sorriso de uma criança, ela se acaba, né? E então, na mesma hora, aquela mulher pega aquela criança para adotar. Agora, o Moisés, que era para ter morrido, agora vai ser parte da família de Faraó. Olha só que coisa tremenda e maravilhosa. Sabe, irmãos, que quando mães de joelhos protegem o propósito dos filhos, irmãos, quando elas começam a orar para o filho, como ela tem intenção, é intencional em ensinar a palavra, ela já está trabalhando no ministério desse homem. Ela já está trabalhando no ministério dessa vida, irmãos, que está ali. Então, quando ela começa a trabalhar dessa maneira, olha só o que acontece. Moisés é conhecido como um dos homens, né, que era a boca de Deus. Deus falou com ele, ó, tudo que tu disser é como se eu estivesse dizendo. Olha só que coisa maravilhosa. Como é que pode? E isso, irmão, dá para ver. Isso aconteceu porque houve a ousadia e a coragem de uma mulher chamada Joquebede. Mães que estão aqui, por favor, não abram mão do propósito que Deus deu, porque afinal de contas, quando Timóteo foi escolhido lá por Paulo, mas antes de Paulo escolher Timóteo, Deus já tinha escolhido Timóteo lá no ventre da sua mãe. Antes de Deus escolher Moisés, Deus escolheu lá dentro do ventre de Joquebede. Isso é importante a gente frisar, porque afinal de contas, irmãos, Deus está preparando, Deus compartilha os sonhos dele com a gente. Muitas vezes a gente pensa assim, minha família, né? Puxa vida, eu quero que a minha família dê certo, mas a gente precisa trabalhar. Dá trabalho? Dá ou não dá? Dá trabalho, irmão. É uma luta tremenda. Então, olha só, o mundo ainda tenta matar a identidade do seu filho. A identidade quer perder. Que negócio é esse? Larga de ser bobo, você é crente o quê? Não. A identidade que... Não, eu sou crente. Aí as nossas crianças vão para... Os adolescentes vão para a escola, chega lá, é todo mundo lá naquela vontade, né? De fazer coisa errada pra caramba. Aí daqui a pouco começa a falar de sexo. Não.
Esse negócio aí não tem nada a ver, todo mundo pode fazer sexo, estão ensinando, até agora os professores estão incentivando, vão para lá, tentando destruir uma identidade que Deus construiu para que a gente possa ter relacionamento sexual só quando formos casados. Mas o mundo, ele está tentando matar a identidade da igreja. Nossos filhos, muitas vezes, irmãos, têm vergonha de dizer. Eu me lembro porque eu também era afrontado, eu jogava futebol, e quando os camaradas começavam a jogar, eles começavam a falar de sexo, eles então falavam assim, e você, não vai? Eu falei, não, eu não vou não. Mas por que não? Porque meu ensinamento é que eu só posso fazer sexo depois do casamento. O pessoal zombava de mim, né? Os garotos já, né? Lá tinha relação, mas eu estava ali e eu me apeguei no ensinamento da minha mãe e do meu pai. Sabe, porque se a gente ensina, eles vão aprender. Olha só o que acontece ali, ó. A pureza, ó, a identidade, a pureza. Hoje, quando você vai falar para uma menina de pureza, ela não quer saber. Ela se sente envergonhada se tu chegar lá, essa menina aqui é pura. Ela fica assim, não, ela não quer ser pura mais, porque a identidade do mundo hoje quer que ela seja uma mulher devassa, uma mulher que passe ali e aproveite o mundo como ele é. Sabe? A outra coisa que está ali, ó, de fé, perder a fé, o chamado espiritual. Hoje em dia, irmãos, nós temos a maior dificuldade de encontrar missionários, pessoas que estão abrindo mão do chamado missionário, o chamado espiritual que Deus tem para cada um de nós. Mas isso é porque nós, como família, ou nós, como pais, não estamos colocando no coração do nosso filho que ele deve sim continuar aquilo que nós vivemos, irmãos. É preciso ter um chamado. Existe um Egito, olha só, moderno, tentando formar os filhos pela internet, pelas ideologias de gênero, pelo pecado que está aí rodando, pela frieza espiritual. Existe gente tentando mudar, e o Egito, quando a gente fala do Egito, é o mundo operando como operava lá nos hebreus, tanto que aquele povo chegou lá confiando em Deus, e aí quando passaram 400 anos, poucos deles mais lembravam, já estavam vivendo como o Egito, já estava vivendo como povo qualquer, e é isso que o Egito do mundo quer, esse mundo moderno, tentando formar os nossos filhos, mas a gente não pode permitir que a frieza espiritual chegue na nossa casa. Mas mães de joelhos, olha ali, ainda levantam muralhas espirituais dentro de casa. Glória a Deus, levantar muralhas. Aqui não entra o diabo. Você está amarrado e destruído. Nessa casa aqui é casa de Deus, é casa de homem de Deus, é casa de mulher de Deus, é casa de filhos de Deus aqui nessa casa, irmão. Porque se a gente não batalhar, eles vão penetrar e vão sorrateiramente tomando conta da nossa vida. Talvez ninguém veja as suas lágrimas, mãe. Sabe? Quantas mães aqui já chorou pelos seus filhos aí? Quantas mães? Você já chorou pelo seu filho? Sim ou não? Foi lá e outro, Senhor, eu entrego ele nas tuas mãos. Sabe? E isso é maravilhoso, irmãos. Porque afinal de contas, né? Afinal de contas, essas pessoas precisam ser protegidas. Suas orações, seus jejuns, suas madrugadas, sabe? Ninguém está vendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus vê. Deus vê. Deus vê de uma maneira tremenda. Está lá porque Deus ele trabalha lá no oculto. É o mistério de Deus, né? Esse mistério que a gente às vezes está aí procurando, o mistério de Deus, ele vai trabalhando assim. E muitos filhos só permanecem vivos espiritualmente porque existe uma mãe intercedendo por ele. Glória a Deus, eu estava aqui, outro dia a mãe do André estava contando para ele, né? A André estava chegando aqui, eu estava conversando com a mãe dele, aí ele falou assim, pastor, eu te contar, eu peguei meus filhos, aí ele falou, começou a falar do André, falando assim, eu pego ele, desde cedo a gente põe eles
tudinho para fazer culto doméstico e a gente não faltava. Alguém queria pular, mas a gente falou assim, não, em primeiro lugar aqui a gente vai buscar Deus nessa casa. E graças a Deus, olha só o que acontece. Sabe? E é assim. A gente não pode perder de maneira nenhuma de vista o temor a Deus dentro da nossa casa. E aqui, esse é o exemplo de Joquebede. E aí, o que surgiu dessa ação dessa mulher? Um homem que foi usado por Deus para libertar o povo de Israel, para libertar uma nação inteira. E terceiro ponto, diz assim: mães de joelhos entregam os filhos ao propósito de Deus. Mães de joelhos entregam os filhos ao propósito de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, 1 Samuel 1, 27 e 28. Eu até queria ler, abra sua Bíblia aí, vamos ler aqui 1 Samuel 1, aí versículo 27 e 28. Eu queria ler inteiro ali, eu só coloquei uma parte, né, para dar ênfase, né? Aonde aqui, né? Ana, né? Uma oração. Olha só o que acontece aqui, 27 e 28 diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Olha só que texto maravilhoso, sabe? Aqui Ana não apenas queria um filho, ela queria um filho para Deus, porque afinal de contas ela era estéril. Agora eu pergunto para você, você que está aqui, aquela mulher era estéril, e ela foi lá, teve o filho, né? E ela pegou o primeiro filho que ela teve, e ela entregou para o Senhor. Mas quem garantia que ela ia ter outro filho? Né? Podia ter ficado só em Samuel, mas não foi isso. A Bíblia fala que ela teve outros e outros filhos. Ela foi uma mulher que abençoou. Uma mulher foi abençoada em tudo. Mas é interessante aqui que Ana não apenas queria para ela. Muitas vezes, irmãos, o que tem acontecido na nossa vida é que a gente quer tudo para nós. Mas a gente tem que entender que os nossos filhos são herança de quem? De Deus. Para quem? Para nós. É uma herança que Deus deu. Então, se o meu filho é uma herança de Deus, ele pertence a quem? A Deus. Não pertence a mim. Por mais que eu tenha responsabilidade por ele, sem dúvida nenhuma, o maior amor de Ana não era possuir Samuel, era consagrar Samuel. Isso era maturidade espiritual daquela mulher. Ela orou. Aí Samuel vai lá e fala: puxa, você está aí bêbada. Meu Deus, olha só o que você está fazendo, mulher. Você está aí? Não estou bêbado, não. É que meu coração está triste e amargurado, porque eu não posso ter um filho. E aí, então, Deus dá uma palavra para Samuel, Samuel fala com ela. E agora, quando nós acabamos de ler 27, 28, ela está ali devolvendo. Olha só, devolvendo, irmãos. Não é abrindo mão, ele está devolvendo, porque devolver é que alguma coisa é de alguém e a gente vai lá e está devolvendo. Não é abrindo mão, simplesmente é meu, mas eu não. Ela estava o quê? Devolvendo. Porque os nossos filhos, irmãos, são herança do Senhor, eles pertencem a Deus. E aí, tem uma verdade profunda. Olha só, vamos ler essa parte aqui, muitas mães, vamos lá. Muitas mães do sofrimento, mas Ana entendeu. Melhor servir a Deus no templo do que viver longe de Deus em qualquer outro lugar.
foi aquilo que ela tomou. Eu vou dar para Deus. Vou dar não, vou devolver para Deus. Isso é importante, irmãos, porque não nos pertence. E isso é maravilhoso. Nós temos algumas pessoas aqui que estão grávidas aí, né? Pela primeira vez, ó. A Lari está ali numa alegria só, né? Já está preparando tudo. E, de certa forma, está ali numa alegria tremenda, né? Mas, Lari, não pertence a você. É de Deus. Deus vai deixar contigo um tempo, para que você possa estar ali. Mas é de Deus. Não existe outro lugar, irmãos, melhor do que estar na presença de Deus. Eu tenho uma filha missionária, a Anne, né? A maioria aqui conhece. E a Anne é assim, de vez em quando a gente fala, e aí minha filha, como é que você está, afinal de contas, né? A gente pergunta para ela, e ela fala assim, pai, o melhor lugar para estar é na presença de Deus. É isso que ela fala para mim. Está lá no Morro do Borel, já vai fazer 6 anos, aproximadamente 6, 7 anos, que está lá, apaixonada. Agora está lá dirigindo aquela missão lá, sabe? E todos os dias, se a gente for procurar, são coisas assim que acontecem na vida dela, que a gente, daqui que mora aqui em Santa Catarina, a gente não dá para entender como é que acontece isso lá. Mas ela está lá porque ela está no melhor lugar para estar, na presença do Senhor. Quando a gente entrega um filho para o Senhor, a gente não deve de maneira nenhuma duvidar, porque quem vai fazer a obra é Ele. É Ele que capacita a gente. E é interessante ali, Samuel cresceu, ouvindo a voz de Deus, servindo ao Senhor, e se tornou um profeta nacional, um profeta que abalou a estrutura dos israelitas, irmãos. Naquele tempo, tudo começou com uma mãe no altar. Tudo começou com uma mãe que estava lá, entregue, não só a mente dela, mas o coração, os joelhos dela, o corpo dela estava sendo entregue a Deus, e ela pedindo, dá meu filho, Senhor, que se tu me der, eu vou te devolver ele novamente. Que coisa maravilhosa, sabe? Nós precisamos pedir a Deus. Esse dia é tão especial, Dia das Mães, irmãos, por causa disso. Porque há um amor sobrenatural, gerando vida, gerando propósito, gerando ministérios, gerando, chamados espirituais. Quando uma mãe se dobra no altar, irmãos, aí fica difícil para o diabo vencer essa família. Fica difícil para o diabo controlar os seus filhos, porque quem vai tomar posse deles é Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu estava lembrando aqui, minha mãe, ela orava para todo mundo, mas tinha 2 irmãos meus, o meu irmão mais velho e tinha a minha irmã, a segunda. Tinha a mais velha e tinha a segunda. A segunda e o primeiro homem mais velho, né? Ele não queria saber de Jesus. Foram criados na igreja, tudo, mas viveram a vida deles por um tempo. E a minha mãe já estava ficando velhinha. E aí, passou um tempo, de repente meu irmão um dia casou, né, lá, estava com a esposa dele, e aí ele resolveu ir no encontro de casais. E aí foi no encontro de casais, quando chegou lá no encontro de casais, meu irmão chegou de lá, transformado, né? Aceitou Jesus, foi para a igreja, hoje está lá trabalhando na igreja, né? Estava lá, e aí, glória a Deus, porque a minha mãe começou a ver já o sinal, mas tinha outra que tinha problemas assim, né? Era uma situação difícil, minha irmã, tadinha, ela sofria de desequilíbrio mental, muitas vezes, quando atacava ela, de certa forma perdia a noção de tudo, e ela fazia coisas assim terríveis. Tinha vezes que a gente não sabia onde ela estava, a gente saía procurando ela, e a gente não sabia se ela estava numa cidade, se estava na outra. Só sei que só Deus protegia ela mesmo. E a minha mãe ali em oração. Ela foi internada, né?
em hospitais, né? Para tomar remédio, para poder melhorar. E a gente ficava preocupada, porque afinal de contas, a gente estava lá, mas e a minha mãe na oração dela? Porque eu saí da minha casa quando eu casei, e quando eu ia lá em casa, de novo visitar com a Elma e com minhas filhas, né? E eu estava lá, e eu via todo dia, quando chegava tarde, minha mãe estava lá no mesmo jeito, quando eu estava dentro de casa. Com os joelhos dobrados, orando, porque Deus ainda não tinha completado o que Deus havia prometido para a família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí tá, até que um dia aquela mulher pegou e foi transformada também. Aceitou a Jesus, voltou para a igreja, irmão. E logo depois, passou pouco tempo, ela morreu. Mas graças a Deus, a gente pode ter certeza que ela está no céu com Jesus. Sabe, irmãos, isso são as garantias, sabe? Então, ó, aqui Samuel cresceu ouvindo a voz de Deus. Agora, diga-me, por favor, né? Ele entregou lá para o sacerdote. Os filhos do sacerdote eram gente boa? Era. Os filhos, né? Não. Era da pesada. Ele padeceu, né? Aqueles irmãos, ela podia dizer, ela sabia disso? Será que ela sabia? Sabia ou não sabia? Sabia. Porque fofoca se espalha rapidinho, não é verdade? Você pode ter certeza. O pastor pecou, meu Deus, todo mundo sabe. Imagina os filhos que são lá os sacerdotes, todo mundo vai falando, né? E então ela podia dizer, não, eu não vou colocar lá não, aqueles homens lá vão destruir a vida do meu filho. Mas ela não acreditou. Ela falou assim, Deus vai tomar conta de Samuel. Sabe, irmãos, não importa o que vai acontecer, entregue e confie seu filho a Deus. Entregue a sua família para Deus hoje, porque a nossa casa será abençoada. Ninguém faz melhor do que Deus. Se porventura você está com dúvida, por favor, não faça. Pode passar, por favor. O céu conhece nomes que a terra nunca viu. Pode ter certeza disso, irmãos. Aqui a gente tem uma grande lição. E a lição é, o céu conhece nomes que a terra nunca viu. Talvez a igreja conheça o pregador, o pastor Geliel, né? O pastor, vamos dizer que Billy Graham. Quem conhece Billy Graham aqui? Conheceu Billy Graham? Já ouviu falar sobre ele? Eu tive com Billy Graham uma vez lá no Maracanã. Nós tivemos lá uma cruzada evangelística e eu estava lá, devia ter meus 14 anos de idade, e eu estava lá ouvindo Billy Graham, um homem tremendo, um homem poderoso na palavra, um homem que ganhou muitas almas para Jesus. Talvez você conhece os missionários, Hudson Taylor, né? Esses homens que foram aí e invadiram o mundo e pregaram o evangelho e ganharam tantas coisas, sabe, irmãos? Mas Deus também conhece, sabe o quê? A mãe que orou, aquela mãe que estava ali, a mãe que jejuou, a mãe que estava ali dando sustentação ao filho, a mãe que chorou escondida sem ninguém ver. Isso é o que Deus vê. A gente só vê o homem que está ali pregando. Hoje eu estou aqui e eu posso dizer para vocês tranquilamente que boa parte disso aqui não veio de seminário, não veio de ministério ou de cursos que eu fiz, porque eu fiz muitos cursos, mas isso veio da minha casa, da minha mãezinha, lá quando eu era ensinado dentro da minha casa, irmãos. Você está me entendendo? Dentro da tua casa é o lugar mais poderoso para você levantar missionários, pregadores, homens e mulheres de Deus. É dentro da sua casa. Talvez, mãe, você possa estar aí dizendo assim, mas eu não tenho capacidade. Mas é Ele que te capacita. Se você pegar a palavra de Deus, irmãos, você vai ver como Ele vai fazer na sua vida. Então eu queria, nessa noite, nessa manhã, né? Porque, olha ali o que diz ali, porque antes de existir um homem de Deus no altar, existiu uma mãe de joelhos. Quem tem joelho aí? Todo mundo tem joelho, não tem?
Então você não pode dizer que não pode orar pelo seu filho, chorar pelo seu filho. Eu chorei pelas minhas filhas, a gente apresentava ela desde o ventre da mãe, a gente fala, Senhor, toma nossas filhas. Eu orei até para ela casar, nós fizemos, a Elma fez um voto, né, para as meninas, para arranjar um bom marido, né? E graças a Deus ela arranjaram um bom marido, né? Depois ele vai ter que me dar um, né? E deram bons maridos, glória a Deus, irmãos, né? Tá lá a Anne, né? Foi lá e arranjou um camarada, né? Lá, puxa vida, eu falei assim, pô, que bênção. Mas aí eu vou lá, tu tem que ver, eu fico olhando o carinho que ele tem com a Anne, o cuidado que ele tem com a Anne lá, porque a Anne está sozinha, né? Estava lá no Morro do Borel, e esse camarada cuidava dela, e eu falei, pô, caramba, que legal, né? Ele me comprou, né? E eu estava olhando, como é que pode? E isso é maravilhoso, irmão. Mas porque alguém orou, porque alguém derramou lágrima. Eu pergunto aqui, mães, quem está disposto a derramar lágrimas pelos seus filhos? Quem está disposto aqui a fazer jejum e oração para que verdadeiramente a glória do Senhor venha sobre a vida da sua família? Sabe? Eu queria, em nome de Jesus, declarar isso hoje aqui. Pode passar. Essa ilustração. Diz assim, ó. O céu conhece... Não. Conta-se que, certa vez, perguntaram a um grande pregador, qual foi o maior sermão que você já ouviu? Esperavam que ele citasse um conferencista famoso, como eu falei aqui, alguns deles, um grande evangelista, um teólogo renomado, mas ele demorou um pouco para responder, né? Aí ele respondeu, olha, o maior sermão que ouvi foi ver a minha mãe orando do lado da cama. Mãe, que está aqui, se tu quer dar uma herança para o seu filho, aprenda a orar por ele todos os dias. Ele precisa te ver. Ele precisa te ver orando, porque não é que você vai fazer aquilo para ele ver, mas você precisa demonstrar a ele. Aonde é que você tem a sua fé? Da onde está vindo isso? Porque se ele não descobrir, quando ele for da infância ainda, irmãos, como Timóteo, né? Vai ser mais difícil. Sabe? E é interessante, porque crianças esquecem muito discursos, mas nunca esquecem a mãe de joelho. Ó, aqui, os discursos foram embora, mas a imagem dela de joelho nunca vai sair, nunca vai perder. Que a gente possa verdadeiramente nesse tempo, sabe, como conclusão aqui, né? Deus ainda, leia comigo, vamos lá. Deus ainda procura mães espirituais. Vamos lá, gente, vamos lá, todo mundo, vamos lá. Deus ainda procura mães espirituais, mulheres de oração, mulheres que discipulam filhos, mulheres que levantam altares dentro de casa. Porque famílias fortes não começam no púlpito, começa na presença de Deus. Hoje Deus está chamando mães cansadas, mães que choram pelos filhos, mães que ainda esperam promessas, mães que querem ver seus filhos servindo a Deus. Talvez hoje ainda não, mas as suas orações já chegaram no céu. Amém, irmãos? Então, não desista. Sabe esse grito aqui, irmãos? Não desista. Se porventura você está aí, no teu choro, na tua lágrima,
Deus ainda não terminou a obra. Deus ainda está fazendo a obra. E eu queria, em nome de Jesus, agora, orar, né? O grupo vai cantar? Pode cantar a música enquanto eles cantam, né? Hein? Podemos orar, então? Então eu vou chamar você aqui, mãe que está aqui. A gente quer orar por você. E se você está aí com seu esposo ou com seu filho, venha para cá. Você que é mãe, que está aí, vem para cá que a gente vai orar com você. Se você está sozinha, vem para cá também, não faz mal não. Sai do seu lugar que nós vamos orar. Se você é marido, vem com ela. Sabe por quê?